Ok, vamos iniciar então. Vou colocar em tela cheia, viu? Se você quiser me interromper a qualquer momento, pode me interromper para fazer algum questionamento, só que pelo áudio, pelo chat aqui eu não consigo visualizar as mensagens, que eu vou estar no modo tela cheia. Beleza? Então vou iniciar aqui, né? Essa é a segunda sessão de atendimento online. Eu tenho que dar um tempinho aqui. Deixa eu dar um escape aqui. Não está funcionando minha tela cheia aqui, viu? Eu não consigo. Então vai ter que ser por aqui. Bom, o primeiro projetinho que nós fizemos então, né? Foi o acionamento do LED, né? No acionamento do LED, alimentado pelo GND. Um resistorzinho para baixar a tensão aqui, e acionamos o LED. Foi o primeiro circuitinho que nós fizemos aí, né? E aí tem o programa aqui, se eu não conseguir, eu vou colocar em tela cheia, eu vou ficar alternando entre tela cheia e tela... Então nós temos o programinha aqui, né? Função setup, programinha bastante simples, né? É importante começar, não precisa decorar, né? Mas tentar entender o que é cada comando desses, né? Tanto desse programa, que é o mais simplesinho que nós fizemos, como os demais programas. Estamos avançando, né? Estamos aprendendo novas funções. Então é bom se familiarizar com a sintaxe. Se já houve tentativa de fazer um programa lá na IDE, a própria IDE ela te acusa quando dá algum erro. E é normal, tá? Mesmo quem já trabalha alguns anos com isso, e sempre dá algum errinho, a gente esquece de um ponto e vírgula, uma sintaxe que está errada e tem que ir lá ou mesmo a lógica do programa, a gente pode ter que corrigir, né? O importante é fazer o programa, testar, não funcionou, você vai ali e muda o que eventualmente tem que ser corrigido para o funcionamento, ou por uma melhoria mesmo do sisteminha que foi desenvolvido e implementado. Então nós temos aqui na função setup, a função que configura o Arduino. Então aqui no caso configura a porta 11 digital. Como vimos, as portas digitais elas podem ser configuradas como entrada ou saídas, diferentemente das portas analógicas, que elas só aceitam entradas. O processador do Arduino ele não dá saída analógica, somente saídas digitais. Então aqui o pino 11 ele foi configurado como saída, que é justamente para alimentar o LED. Como é digital, é aquelas duas condições, ligado ou desligado, alto ou baixo no caso, né? E a sintaxe aqui é justamente essa, é alto. Então a função loop energiza o LED, né? Energiza o LED, então pino 11, right, alto, ligado. Pulso 1, sai lá os 5 volts, ou próximo de 5 volts, né? Aguarda, dá um delay, entra no delay, então loop ele vai ficar repetindo indefinidamente até dar um comando contrário, desligar ou dar um comando contrário, ok? Então aguardo 5 segundos, 5.000 milissegundos, e aí desenergiza o LED, lá, o pino 11 lá, e aí aguarda mais 5 segundos. E isso daqui nós mudamos o tempo ao longo lá para o LED piscar, né? Podemos deixar ele piscando rapidamente, por exemplo, em 100 milissegundos aqui, quase não dá para perceber ele piscando. 500 milissegundos, meio segundo, dá para ele ficar piscando. Então isso aqui a gente controla o intervalo que o LED vai ficar piscando ou não. E aí fizemos esse aqui já é o início de uma aplicação científica. Você conseguir dados, aí nós medimos, né, os valores, vimos que o valor lido na porta lá analógica do Arduino ou na digital, no caso aqui a gente entrou foi o potenciômetro, né? Eu acabei não fazendo esquema. Aqui foi o potenciômetro, então entramos com o sinal na porta analógica. E vimos que sempre aqui tem um valor lido. Esse valor lido, ele não é o valor, por exemplo, da tensão que nós estamos medindo.
que seria a entrada da porta analógica. É um equivalente à tensão. Por quê? Esse valor sempre vai indicar algum valor entre 0 e 1023, devido à resolução dos 8 bits do processador do Arduino, dá 1024 resultados possíveis ali. É 1024 números inteiros que eu vou ter, de 0 a 1023. O 0 conta como um resultado, né? E é isso. Só que nós queremos a tensão. Então, o que nós fizemos lá nessa videoaula? Que foi a primeira aplicação que se aproxima de alguma coisa. Que isso pode ser usado para outros sinais, outras variáveis, outras grandezas físicas. Temperatura, pressão, vazão. Tudo eu vou ter indicação ali na entrada analógica do Arduino, como de 0 a 1024, valores de 0 a 1024, que tem uma equivalência, uma relação com os valores físicos que eu estou adquirindo, esses sinais de valores físicos. Aí tem duas alternativas, quis mostrar as duas para vocês. Ou a gente monta aqui uma tabela de equivalência, e aí tem vários programas, mas o mais comum aí é o Excel. Você plota isso daqui no Excel, num gráfico, um gráfico de linhas, clicando na linha com o botão direito, você com o botão esquerdo, ali, clica na linha para selecionar com o botão esquerdo e com o botão direito, aí te abre uma janela, fala lá, traçar linha de tendência, alguma coisa do tipo. Aí você vai lá, confirma, e aí dentro da caixa de diálogo tem esse mostrar a equação, tá certo? E aí você consegue uma equação de conversão, em que o y é o valor da tensão que nós queremos e o x é o valor lido na entrada analógica pelo monitor serial, né? Nós carregamos o monitor serial. Se tiver alguma dúvida, como mostro, disso que eu estou falando tudo, pode me interromper. Agora eu estou olhando o chat aqui, tá? Estou conseguindo ver o chat. Então é isso. A gente tem que fazer essa conversão. Só que existem meios mais fáceis de se fazer isso, né? Então eu cheguei nessa equação. Eu cheguei a comentar lá na resolução que eu desprezei aqueles últimos dois valores que nós ligamos direto. A saída 3,3 volts, medimos lá no multímetro, e outro a saída 5 volts, quanto que era o valor lido. Só que aí é o seguinte, aí tem um probleminha que foi bom também ter isso, né? Eu não cheguei a apresentar o resultado, mas dá uma distorção, você acaba não chegando numa equação adequada. Por quê? Você chega numa equação média entre esses dois últimos valores, e nós não estávamos trabalhando com esses valores. Nós estávamos trabalhando nessa faixa aqui, ou seja, na faixa de 1,7 a 1,96 volts efetivo. Se você começa a jogar valores em extremos dessa curva, você começa a ter uma distorção na faixa efetiva que te interessa de leitura dessa curva. E isso é muito importante quando formos tratar com grandezas físicas, né? Parte nesse curso aí lá no segundo, que é aplicações mais avançadas, que a gente vai chegar a aplicações mais avançadas de sinais. Mas efetivamente é isso. Então uma maneira, e a maneira mais precisa que existe, porque você consegue, como no nosso caso, fechar uma faixa de valores que realmente te interessa. Para a gente, por exemplo, não interessa de 0 a 5 volts, no caso aí. A gente estava interessado nessa faixa, que é a faixa do potenciômetro que representou um sensor analógico aí no nosso caso. Então essa é uma maneira. A outra maneira que existe no Arduino, diria para a maioria dos sensores, como foi no caso lá do sensor ultrassônico, existem bibliotecas. Bibliotecas que já te fazem essa conversão. Entendeu? É isso que uma biblioteca faz. É um programinha, uma rotina encaixada lá dentro, você não enxerga, porque na verdade, a hora que você declara no setup lá a biblioteca, você carrega a biblioteca, o Arduino automaticamente ele vai estar acessando aquela rotina de programação da biblioteca, que nada mais é do que normalmente uma função de conversão. Ela vai pegar os sinais daquele sensor lá que você está utilizando, no caso demos o exemplo do sensor ultrassônico, que mede distâncias, e vai converter isso em distâncias. Outra maneira qual que seria? Você pegar o valor lido,
fazer uma tabelinha com uma régua, você vai aproximando, você faz sua escala e monta uma equação e joga no Arduino. Pode até criar uma biblioteca. Existem metodologias para se criar a biblioteca no Arduino. Ou você deixa direto uma função lá que vai realizar essas conversões para você. Faz também outros cálculos. Você pode medir, por exemplo, corrente e tensão e calcular a potência, te indicar a potência, né? Existe isso daí também para você fazer essas conversões direto. Então é isso, existem essas duas formas, e eu quis trabalhar essa justamente para dar essa introdução de um tratamento de sinais, como se faz um tratamento de sinais adequado, uma tabela de conversão aí no caso, para você ter o resultado, a grandeza física, possibilitar você que visualize a grandeza física que você está medindo. Aí temos o programinha aqui, né? Vou colocar em tela cheia, ver se tem algum comentário aqui fora do que eu já fiz o programa, que tem diferente aqui. Então, aqui eu tenho duas variáveis aqui do que mudou, né? Então aqui declaro o pino analógico, 0, né? A grandeza valor, eu vou capturar, eu vou ler no valor, no pino 0. Aí eu tenho a valor tensão, tá certo? Que aqui eu uso para ler em tempo real. E eu tenho o valor tensão, é aquela que vai de 0 a 1023. E eu declarei uma outra variável aqui, que é a tensão, que já é o valor em volts, é a conversão que eu vou fazer, com duas casas decimais depois da vírgula, por isso que eu uso 0.00. Aqui, como é número inteiro, eu uso 0, é um valor inteiro. E aqui é 0.00. Aí a velocidade de transmissão, que eu vou ler pela porta serial, tenho aqui que valor tensão, esse valor tensão vai ser o valor lido lá na entrada analógica, no pino 0. E aí eu tenho aquela equação de conversão que veio daquele lado, y igual. Só que aqui você tem que converter para as unidades, as grandezas que você, as variáveis que você declarou aqui no seu sistema. Então, na verdade, o y é a tensão que eu quero ler no monitor serial, e aí aquela função de conversão onde o valor tensão é o meu x naquela equação. E aqui o fator de multiplicação e uma constante somada aqui para me dar o valor. E aí eu mandei imprimir o valor tensão, ou seja, o valor de 0 a 1023 na entrada analógica, e a tensão convertida, e fazer uma leitura a cada 2 segundos. E aí tem o esqueminha do sensor ultrassônico. Lembrando, o sensor ultrassônico ele manda um sinal e captura outro sinal, tá certo? Ele captura retorno desse sinal. Então bate lá no objeto, captura. O Arduino ele tem um clock de medição de tempo interno, que é utilizado, no processador ele fica contando o tempo. Então emitiu o sinal, recebi o sinal de volta, inclusive popularmente é chamado como ping-pong, aí no sensor ultrassônico, ping eu mando o sinal, pong recebo o sinal de volta, é o popular aí, né? E aí no Arduino lá tem o trigger, né, que é o sinal que você manda, a nomenclatura exata, a nomenclatura técnica, tem o trigger e tem o eco, que é o sinal de eco. Então, devido a esse tempo de ida e volta, tem a velocidade do som, né? Então você mandou o sinal, o tempo que ele multiplica pela velocidade do som, e aí você tem a distância medida. E isso tudo é feito pelaquela biblioteca Ultrasonic, né? Ultrasonic H, né? Ultrasonic.h, salvo engano. Que é uma biblioteca que já faz esse cálculo. Agora, outra forma, qual que seria? Você medir o tempo em milissegundos entre o trigger e o eco, a ida, a hora que você envia o sinal, é lógico que é metade da distância, né? Você mandou o trigger, ele vai até o objeto e volta. Então, na verdade, o tempo que você tem que controlar é metade disso, é o tempo dividido por 2. Vezes a velocidade do som, você tem a distância medida, e aí você pode converter em quilômetros, em metros, em centímetros, como polegadas, o que queira.
E a biblioteca que nós ensinamos vocês a carregar, ela faz isso daí automaticamente. Mas uma outra forma seria a gente fazer isso daí, né? Ia demorar um pouquinho, porque aí ia ter que explicar um monte de coisa e fazer um monte de cálculo e jogar lá e ver as curvas, né? Mas seria basicamente a mesma coisa que nós fizemos de uma maneira simples lá com a tensão. E aí aqui tem o programinha, não vou me deter, que você carrega, talvez valha a pena aqui só mostrar a biblioteca, né? Já dá até para rememorar o nome da biblioteca. Ultrasonic.h. Então essa biblioteca. Essa biblioteca, ela definiu aqui os pinos do trigger e do echo, né? E essa biblioteca que faz a conversão. E aí tem a montagem do sensor de luminosidade, LDR. Existem vários modelos de LDR, né? E definimos primeiro uma só para acender o LED a partir de um determinado valor, acender ou apagar o LED. O LED é aquela ligação que nós já fizemos, é a mesma ligação, né? Eu mando o sinal aqui através de um pino digital, tenho o resistor aqui para derrubar a tensão, ligo o meu GND aqui. E aí eu tenho o sinal de entrada do LDR, que eu também posso ler na entrada analógica como um valor, e posso até também, remetendo à grandeza física, remeter isso aí a lumens, que é uma unidade de medição de luminosidade, uma unidade física de medição de luminosidade. Posso converter o valor que vai ser lido lá na entrada analógica, de 0 a 1023, e aí eu converto isso daí em lumens, essa possibilidade. É lógico, aqui tem que fazer um parênteses, esses sensores de luminosidade, não sei se você viu lá na demonstração, ele fica variando, né? Um determinado nível de luminosidade, ponho com a lâmpada lá, salvo engano, deu um pouco acima de 700, mas ele fica numa faixa de 20, 30 de valor lido ali, ele fica variando. Então não é uma precisão assim absoluta, né? Os sensores de Arduino são sensores de baixo custo, não são pré-calibrados de fábrica, porque é um sensor industrial, um sensor profissional, ele é pré-calibrado de fábrica. Então existe uma reprodutividade do sinal e uma precisão do sinal. Você consegue uma precisão maior. Mas atende a maioria das aplicações, eu diria até de pesquisa e tecnológicas, adquire, por quê? Que você pode calibrar. Qual é o grande problema do Arduino? O sensor em si, ele tem uma reprodutividade boa dentro dele, uma precisão razoável. O que não tem precisão é de um para o outro. Você pega um sensor outro e aí você usa uma mesma biblioteca, por exemplo, para te traduzir isso daí numa grandeza física, aí vai ter muita diferença. É como o nosso caso lá da tensão, se a gente começar a pedir, como pegamos lá de 1,7 até 5 volts. Não, a nossa faixa, o ideal era daquele... E as bibliotecas não vêm com a faixa que você precisa. Mas aí você pode fazer a sua calibração. Então aqui nós limos o sensor da LDR. Primeiro comandamos um LEDzinho, né? Eu acho que eu não coloquei o outro circuito aqui. E depois nós colocamos 3 níveis de luminosidade. E assim por diante, podemos fazer 4 níveis de luminosidade, quantos forem necessários. Podemos, ao invés de ligar e desligar um LED, ligar e desligar um ventilador, um motor de uma bomba, o que for. Mas veja, que é uma demonstração que eu vou fazer. Na aula dessa semana que vamos fazer, nós já vamos usar isso daqui para ligar. É lógico que a gente não liga diretamente. Mesmo aquele motorzinho que eu fiz uma demonstração, dei um extra lá na primeira montagemzinha que nós fizemos, só de piscar o LED, eu liguei o motorzinho ali, né? Aquele motorzinho é um motorzinho de 5 volts, mas mesmo assim não é bom colocar direto ligado, porque ele pode extrapolar a potência do microcontrolador e demandar uma corrente muito alta. Você pode até queimar ou a saída digital, ou pode queimar o processador em si. Aí você vai acabar perdendo a tua plaquinha. Então o ideal é sempre usar um relé. Relé, nós vamos falar na próxima aula, nós vamos fazer uma ligação com relé, que é uma ligação indireta. Nós vamos acionar o motor de forma indireta, com relé. Seja um motor de baixa ou de alta potência, mas eu vou colocar até um motor de alta potência
para a gente acionar. Um motor de alta potência que eu falo é meio cavalo, por exemplo, que já é um motor elétrico que demanda uma corrente aí de 6 amperes, nem imaginável para o Arduino, que é miliamperes, né? Mas eu vou acioná-lo na rede elétrica partindo de um relé. Vou acionar um relé com o Arduino, 5 volts, né? Com o relé, com a saída digital do Arduino, vou acionar o relé, e com esse relé eu posso ligar um ventilador, eu posso ligar um motor, máquinas de potência maior, de acordo com a capacidade do relé. Praticamente tem relés aí para 100 amperes, 200 amperes aí, coisa de máquina máquina ferramenta, máquina industrial aí. Tranquilo? Então é isso daí, acho que tinha que repassar hoje. Aí veio o código aqui, isso daqui deu uma cortada, porque o código é relativamente grande. Se tiver alguma dúvida em algum ponto, eu posso falar disso. Se não, isso é o que eu tinha para apresentar hoje, o Bruno. Você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, tem alguma sugestão com relação ao curso que você queria que a gente abordasse aí nas próximas aulas, nos próximos encontros? Estou à disposição aqui, viu? Ok, então nesse encontro é isso. Obrigado pela presença, viu? Você foi o único aí a ficar sozinho aqui. Eu não ia nem fazer a apresentação se ficasse sozinho. Você acabou ajudando os outros colegas, porque eu acabei apresentando aqui, para alguém vai servir alguma coisa, né? O comentário vai estar postado lá na entrada do curso. Então, muito obrigado pela presença, espero que esteja gostando do curso, estou disposto aí à disposição para sugestões, para melhorias. É a primeira vez que eu dou o curso, eu estou construindo conforme vai evoluindo o curso. Existe uma programação, mas a gente está trabalhando no curso, construindo o curso efetivamente ao longo do seu desenvolvimento. Então, muito obrigado, um abraço, até a próxima, estou à disposição aí, viu? Fique bem aí durante a semana, se cuide dos seus aí, hein? Até mais, um abraço. Ok, então uma boa semana, tudo de bom, encerrando a sessão então.